Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha. Peço a todos aí que ainda não se inscreveram, né, que se inscrevam no canal, que ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né. Deixe o seu like aí no vídeo se você gostou e compartilhem nas suas redes sociais, né. E sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso trabalho sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né. Nós já estamos falando com relação ao projeto de lei, né? Já passamos por algumas fases aí, né? E agora nós vamos entrar no anexo de metas fiscais, né? Já falamos aí bastante sobre o texto da lei, né? E agora vamos dar seguimento aqui falando desse primeiro demonstrativo, né? Que é essa tabela 1 das metas anuais, né? Veja que o anexo de metas fiscais, todo ele é baseado, né, conforme a gente viu lá no início, todo é baseada no artigo 4º da LRF, né? Então, nada mais justo aí que esse quadro de metas anuais, ele seja elaborado com base no parágrafo 1º do artigo 4º da LRF. Então, veja aí que eu tenho consolidado, né, do município, né, todos os entes municipais. Eu tenho nesse quadro 3 exercícios, trazendo os valores para 2019, 20 e 21. No caso, o projeto de lei ele é elaborado aí no exercício de 2018. Né? Ali eu tenho a receita total em valor corrente, que é o valor do que é registrado na época, né? E ali o valor constante, onde eu faço a exclusão eu trago a valor, eu expurgo a inflação ou a deflação que houver prevista para o período, né? Então ali eu já faço esse cálculo ali retirando a inflação ali do período constante. Então veja, eu tenho receita total menos despesa total, vou encontrar um valor, tá? Ali veja que eu tenho receita primária e despesa primária. Bom, a receita primária, ela é composta de todas as receitas, né, do município, menos as receitas menos receitas não financeiras. Então eu excluo, aliás, a receita primária, ela é tirando as receitas financeiras, né? Então ela é composta por todas as receitas que não tenham nada a ver com empréstimo, financiamento, né? No mesmo caso ali na despesa primária. Então ali eu não tenho os juros e encargos da dívida e nem as amortizações de dívida, né? Ali constante ali na despesa primária. Então é só a receita com base fiscal, né? O que é? Com base nos impostos, taxas, contribuições, né? Todas aquelas, aí não entra aquela parte do patrimonial que tem lá os juros, né, as aplicações financeiras. Então isso aí não entra aí na base da receita. E no caso da despesa primária, também é a mesma coisa. Ali não entra, aliás, só entra ali as despesas com pessoal, né, com material de consumo, né, investimento, mas a parte que é financeira especificamente, juros, encargos da dívida, amortização, isso não entra na base de cálculo da despesa primária, que é aí onde eu encontro o resultado primário, né? A receita primária menos a despesa primária, eu obtenho aí o resultado primário. O resultado primário, né? Ele, como o nome já diz ali, eu tiro o resultado aí, né, da diferença aí dessas receitas primárias menos despesas primárias. Então já está mais do que explicado. Já o resultado nominal, esse resultado nominal ele é a diferença da dívida consolidada líquida, é quanto eu aumentei ou diminuí a dívida consolidada líquida de um exercício para outro. Se você pegar ali, ó, e ver a dívida consolidada líquida no exercício de 2019, ela está 295 milhões, né? 295 milhões e 70 mil reais, né? Que esses valores aí estão em milhares de reais. E subtrair da dívida consolidada líquida do exercício de 2020,
eu vou obter o resultado nominal de 102.995.000 em valores constantes ali. O que quer dizer isso? Que a minha dívida consolidada líquida, ela aumentou de um exercício para outro em 102 milhões de reais. Aí, o motivo pelo qual essa dívida aumenta, né? Aí tem que estar explicado, tem que estar constando ali, né? Nas notas explicativas, né? Qual o motivo, né? De ter aumentado a dívida consolidada nesse período. E veja, todos esses quadros que nós vamos falar aqui agora, com base na que tem aqui o artigo 4º, né, da LRF, todos eles foram elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Né? Ele tem um manual de demonstrativos fiscais, né? Um manualzinho do Tribunal da Secretaria do Tesouro Nacional, que contém todas as instruções para a elaboração desses quadros. Até eu brinco, né, com o pessoal que a maioria das coisas que nós calculamos, nós fazemos na contabilidade pública, eu obtenho através do balancete da receita e da despesa. Né? Então eu arrecado a receita, eu empenho a despesa, eu liquido a despesa, eu pago a despesa. Então, com esses balancetes de receita e despesa, é possível elaborar um monte, mas uma gama muito grande de todos esses quadros que a STN ela disponibiliza para a gente fazer aí o preenchimento. Então, nesse caso aí, da tabela 1 das metas anuais, era isso. Né? No caso, o próximo quadro, a tabela 2, ela se refere à avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. Então veja, lá no exercício de 2018, foi prevista uma meta lá em 2017, né, que é a meta prevista em 2017, né, e realizada. Ali está errado ali o quadro, né, que não é realizada em 2017, é a prevista para 2017 e realizada em 2018. Então você veja que existe uma grande diferença entre aquilo que é efetivamente que é planejado e o que é executado. Né? Veja ali no quadrinho de variação de 2 por 1, 2 menos 1, que deu ali, né, provavelmente, se você pegar ali, vai perceber que o valor da receita total menos a despesa primária, você tem ali o quanto a gente tem de receitas, de receitas financeiras. Então veja que praticamente o que não se realizou, né, dentro aí da receita primária, da receita total, é praticamente as receitas de operação de crédito e tudo mais, né? E, né, de certa forma, isso não é ruim, né? Porque eu estaria endividando o município se eu tivesse realizado aquelas captações. Mas, claro, né, toda captação de empréstimo, de financiamento, é com base em planejamento. Né? Eu faço o planejamento do quanto eu posso pegar e do quanto eu posso pagar também. Então, são os dois lados, né? Tem que planejar tanto para pegar o recurso como também para fazer o pagamento. Agora veja ali o resultado nominal, né? Eu tinha previsto um resultado nominal de menos 82 milhões e obtive um resultado nominal de menos 90. E aí, isso é bom ou isso é ruim? Né? Veja que isso é ótimo, né? Porque eu reduzi perdão, não é isso que eu queria falar. No resultado nominal ali, a dívida consolidada líquida, ela aumentou. Né? Eu tinha uma dívida negativa, né? Uma dívida negativa de 24 milhões e passou para 38. Então, eu aumentei o resultado positivo, e nesse caso ele é ruim, né? Porque eu aumentei a minha dívida nesse valor aí que foi apurado. Né? Eu tinha previsto menos 24, quer dizer, eu ia, né? E obtive 38. Então eu aumentei a minha dívida em 62 milhões de reais. Então houve captações de recurso aí, e por isso que deu esse valor absurdão aí. Tá certo? Então também veja que esse quadro ele
é baseado no artigo 4º, né, no parágrafo 2º, inciso 1º da LRF, né? E também ali embaixo pode ver que ele é conforme o Manual Demonstrativo Fiscal do STN, ali no caso acho que é a 8ª edição, né? Já tem outras edições posteriores. Seguindo aqui, né, na tabela 3, né, ela tem as metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então veja que eu tenho a meta do exercício de 2018, 17 e 16, né, que são os exercícios anteriores, o atual e os anteriores, né, e o para frente ali, que é o ano seguinte, que é 2019, 20 e 21. Né? Então são todas metas fixadas em valores correntes e constantes. Né? Valor constante a gente já sabe que é expurgando a inflação ou a deflação que tiver prevista aí no período. Então aí é um comparativo de previsões, né? Com base aí no artigo 4º do parágrafo 2º, inciso 2º da LRF, né? Aqui a tabela 4, né, ela tem aqui a evolução do patrimônio líquido do município, né? Então ela pega lá o exercício de 2015, 16, 17, né? E aí eu faço esse comparativo de como era o patrimônio líquido do município aí nos exercícios anteriores. Veja lá, tem até uma justificativa aí do aumento, né, do resultado acumulado por causa de algumas situações lá que aconteceram lá com relação à receita tributária, né? Então teve um reconhecimento grande de dívida ativa ali que não tinha sido realizado antes, né? Então isso vem a alterar o resultado dos exercícios aí. Ali o quadrinho de baixo, né, é do regime previdenciário, né, também. Então eu mostro aí desde o resultado, o patrimônio líquido do regime previdenciário do município aí de Sorocaba, né? Então veja, também aí, artigo 4º, parágrafo 2º, só que inciso 3º da LRF. O próximo quadro aqui é bem interessante, né, porque ele traz a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Então, todo leilão que a prefeitura realiza, que o município realiza, para, sei lá, vender os inservíveis, né, ou faça um leilão de algum imóvel, né. Então, esses valores eu tenho que registrar aqui por exercício, no caso ali 2015, 16, 17, divido ali quais foram os bens móveis ou imóveis que foram alienados, né, no caso ali é a entrada, é a receita, e eu tenho o quadrinho da despesa também, que no caso aí, veja, que eu só posso utilizar essa alienação de bens móveis e imóveis, né, alienação de ativos, para aquisição, para fazer investimentos, para inversões financeiras e para amortização de dívida, além de contribuir para reduzir o déficit do regime geral de previdência social, né, aqui do município. Então veja aí que tem aquele saldinho lá que o município ele pode utilizar nessas situações. Geralmente o pessoal usa mais para aquisição de novos computadores, né, para a área administrativa, e depende do governante, né, o que ele quer fazer. O próximo quadro aqui, mesmo porque também, né, que aquele valor não é tão relevante, né, em vista dos bilhões e bilhões que o município arrecada. Mas veja, aqui nessa tabela 6, 6.1 e 6.2, ela é baseada no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º, a linha A da LRF. Então aqui ele demonstra a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. O que é isso? O regime próprio de previdência. Então eu não vou demonstrar ali, aí tenho o link para a lei, né? Depois vocês deem uma olhada no quadro por inteiro, porque é bem interessante, porque ele pega, no caso aí da projeção atuarial, são os próximos 75 anos, né? Então ali ele demonstra a situação financeira, né? A projeção das aposentadorias ali, né? Se vai ter o recurso ou não para poder fazer essa a quitação das aposentadorias,
né? Então veja que é bem interessante esse quadro aí. Eu deixei cortadinho ali só para mencionar, porque tem bastante coisa ali que a gente precisa dar uma olhada. Posteriormente, talvez eu faça um vídeo separado para esse quadro, mas é para dar uma passada mesmo no que é composto aí o projeto de lei nesses anexos fiscais. Veja, aqui já na tabela 7, já quase finalizando, eu tenho a estimativa e compensação da renúncia de receita, né, conforme prevê o artigo 4, parágrafo 2º, né, o inciso 5º. Então veja que ali eu tenho uma lei, né, um tributo, que vai ser, tem uma lei que vai reduzir, que vai extinguir alguma coisa ali, né? Então, qual que é a compensação de renúncia de renúncia dessa receita? Então, ou seja, lá dentro do ISS tinha uma licença de obra, uma taxa de fiscalização para um determinado setor de serviço. Então, esse ISS, essa licença de obras e essa taxa de fiscalização, eles foram extintas com base nessa lei 11.186/2015. Beleza. No exercício de 2019, ela vai reduzir, vamos renunciar a 5 milhões de reais em receita. No ano de 2020, nós vamos perder lá 5.275.000. E no ano de 2021, 864 mil reais. Então, quais são as medidas, né, que o município vai tomar para compensar essa queda na arrecadação aí? Então, o contingenciamento de despesas e remanejamento de dotações caso seja necessário. Então veja que o contingenciamento ele também serve para a redução aí dos gastos, né? Porque eu vou deixar de arrecadar, então se eu deixo de arrecadar eu não posso efetuar o gasto na sua totalidade. Então basicamente é isso. Também esse quadrinho é baseado nas instruções da STN, tá? E por último aqui, né, o anexo de metas fiscais, a tabela 8, que é a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então veja, nesse caso aí, eu tenho um aumento permanente de receita. O que é esse aumento permanente de receita? É quanto que aumentou a receita de 2018 para 2019. Quanto que eu tinha previsto em 2018 e quanto que eu estou prevendo em 2019. Beleza, então a receita total menos a despesa total, eu tenho uma margem de expansão de aumento da receita. No caso ali, esse aumento seria de 259 milhões. Então eu faço ali a dedução das transferências ao Fundeb, né, que é o valor que eu tenho que transferir, e ali eu tenho um saldo de aumento de permanente de receita de 97 milhões. É esse valor que eu poderia crescer tranquilamente a despesa sem afetar as metas fiscais, sem afetar nenhuma outra fornecimento de serviço ou afetar a qualidade do serviço prestado pela prefeitura, né? Então, basicamente é isso. Ali no caso ali, esse valor de 259 milhões, conforme diz a nota explicativa, é com base em liberações de operação de crédito, né? Mas, tipo, isso aí talvez, eu não estou lembrado, mas talvez não tenha se consolidado. Mas, basicamente, é para isso que serve esse quadro, para demonstrar essa margem de expansão de despesa obrigatória de caráter continuado. Então, sobre aí o anexo de metas fiscais, era isso que eu tinha para falar. Agradeço aí por terem assistido até aqui. Peço aí que se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, que é muito importante para nós. Compartilhem nas suas redes sociais, né? E siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet, que os vídeos que eu posto aqui no YouTube, depois nós transformamos ele em áudio e colocamos lá no podcast, tá? Então, um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.